fotos aqui. Olá, estamos começando a partir de agora o TVL Comunidade, aqui pela sua TV Legislativo, o canal da comunidade. São 14 anos de história já da TVL, que acompanha, né, o dia a dia da Câmara de Vereadores. Esse é o nosso primeiro programa também desse ano de 2014. Você é nosso convidado para estar com a gente aqui no dia a dia, também nas entrevistas do TVL Comunidade, que sempre traz assuntos de interesse, né, da nossa comunidade. Já já a gente vai conversar com uma meteorologista para falar a respeito desta forte onda de calor, com temperatura chegando em torno de 40 graus, sensação passando disso aqui em Blumenau e toda a região. Já já a meteorologista vai estar com a gente aqui no programa, mas agora, iniciando aí o TVL Comunidade, eu vou conversar com o novo comandante do 23º Batalhão de Infantaria aqui de Blumenau, o Tenente Coronel Bright, está com a gente aqui no estúdio da TVL. Tudo bom, Bright? Tudo bem, boa tarde a todos. É uma honra para mim estar aqui, voltar a retornar a Blumenau e poder participar do programa aqui com vocês. Muito bom, agradeço a sua participação, né, comandante, com a gente aqui. O senhor que tomou posse recentemente, na sexta-feira passada, né? Troca de comando entre o senhor e o Tenente Coronel Fialho, que está indo para Brasília, é isso, né? É isso mesmo. A nossa troca foi feita na sexta-feira, existe uma cerimônia formal para isso. É um processo, na verdade, mas é marcado o início do comando com essa cerimônia. Foi uma cerimônia muito interessante, muito bacana e muito emocionante, principalmente para quem deixa, né? É muito emocionante e teve uma participação muito boa também da comunidade. Exatamente, até porque o Exército, apesar de a gente não ver na rua os soldados, enfim, tem um laço muito grande com a comunidade, né? Em momentos de dificuldade principalmente, e também solidariedade, enfim, presta um trabalho muito interessante, né, comandante? Essa é uma característica que é muito marcante aqui para a cidade de Blumenau e para o 23 Batalhão de Infantaria. A integração que existe entre a unidade militar e a cidade é fantástica, é referência para muitos lugares. Você percebe nitidamente que o batalhão é bem quisto na cidade, o batalhão consegue se integrar em várias ações na cidade e já mostrou em várias oportunidades que é fundamental até para a manutenção da boa convivência na cidade com as questões das calamidades públicas aqui. É uma diferença para quem vem de fora e enxerga isso dessa forma aqui. É verdade. A gente vai mostrar agora algumas imagens, o Guto Bilinski vai estar passando aí as imagens durante aqui a nossa conversa, que foram feitas lá pelo Pipoca e pelo Minosso. Eles estiveram na sexta-feira passada acompanhando a posse do Tenente Coronel Bright, troca de comando entre o Fialho e o comandante Bright, que está com a gente aqui. Imagens gerais aí do nosso 23º BEI, para quem não conhece, né, poder conhecer um pouquinho da estrutura. Que hoje, qual que é, hein, comandante, a estrutura do 23º BI? São quantos componentes? O tamanho lá também do pátio de vocês, da estrutura física que existe lá no Garcia, né? O nosso quartel fica ali na rua Amazonas e ele conta com uma área bem considerável. Nós temos condições de abrigar mais de 600 militares. Atualmente, o efetivo do batalhão é por volta de 700, mas neste período, onde o soldado ainda não se apresentou, e os alunos ainda não estão lá, nós ficamos mais ou menos em torno de 500 militares. Mas é uma estrutura bem considerável, um batalhão de infantaria, e é uma estrutura que é voltada para isso, voltada para o preparo de soldados, e é bastante adequada nesse sentido. A gente está vendo algumas cenas também da posse, né, da troca de comando, que você falou que é bastante emocionante para quem está deixando. Aparece aí o Fialho, que está indo para Brasília. Ele vai fazer o que lá em Brasília, na capital, o antigo comandante Bright? O Tenente Coronel Fialho, ele foi designado para participar, para ser um integrante do Estado-Maior do Exército, que é um órgão de direção e que define muitas das diretrizes, muita da política adotada pelo Exército, né? É um cargo bastante importante lá. Permaneceu aqui na cidade por cerca de 2 anos, acredito? Exatamente, menos, né? pelos 2 anos do comando. 2 anos. E o senhor comentou que já trabalhou aqui entre 2005 e 2008, então teve uma passagem aqui por Blumenau. É verdade. Entre 2005 e 2008 eu tive aqui, tive a sorte de ter 2 bons comandantes muito queridos na cidade, o Tenente Coronel Ronaldo e o Tenente Coronel Rost, que estiveram aqui comigo. Foi um período em que eu aprendi a gostar muito da região, aprendi a conhecer o povo blumenauense muito bem, ter muitos amigos aqui. E participei também de muitas ações de integração da sociedade e no final nós tivemos uma participação também bastante ativa
na enchente, na calamidade de 2008. Nas chuvas de 2008, lá em novembro de 2008, a gente está vendo ainda as imagens, é bem emocionante, à noite, enfim, a presença dos soldados, dos integrantes, né, dos militares, e há toda uma cerimônia que marca nessa troca de comando que realmente chama a atenção, né, e há toda uma seriedade, uma postura, né, dos militares, né, comandante? Por que também disso tudo, de todo esse movimento e o que passa aí, a seriedade de vocês em estar fazendo essa troca de comando? Uma das coisas mais importantes para nós é o simbolismo do ato de passagem. Eu sempre costumo dizer, por exemplo, que o importante não é o tenente-coronel Bright, mas sim o comandante do batalhão. Então, muitas vezes, a finalidade de uma cerimônia como essa é marcar aquele momento, mostrar para quem está lá que o comandante, o cargo de comandante, é um cargo realmente de muita responsabilidade. Isso mostra que você tem uma autoridade ali, que essa autoridade está instituída por um governo, por um poder realmente nacional, e com isso, o próprio soldado que está aí em forma e os familiares conseguem entender, compreender a essência desse momento. E é muito interessante, e você percebe nitidamente que isso realmente é passado para o público que vai assistir. Você percebe que muitos se emocionam, principalmente aqueles que já passaram por ali, eles se projetam nos jovens soldados que estão ali, então acaba sendo marcante para todos. Para nós, evidentemente que é muito marcante, para mim que estava assumindo e para o coronel Fialho que estava deixando o comando, é muito marcante, mas também é para aqueles que ficam em volta, porque eles têm a possibilidade de enxergar de novo, muitas vezes, aquilo que eles já enxergaram, que eles já viveram no passado. É bastante interessante você ver essas reações. Mas a finalidade principal é essa, é marcar o momento de modo solene para que seja realmente passada essa importância. Tenente Coronel, comandante, e qual vai ser a sua meta, o seu foco como comandante? E a pergunta também para o senhor falou na função, qual que é a função, então, né, do comandante do 23º BI, como de Blumenau? O que o senhor pretende fazer também à frente do comando? O comandante, o Exército ele institui um comandante nomeado porque considera que ele é o principal responsável pelo desempenho da unidade. Então, nesse sentido, o comandante é aquele que deve orientar os seus subordinados e fazer com que as missões que nós recebemos sejam bem cumpridas e muito bem cumpridas. Para esses 2 anos, nós normalmente não traduzimos assim em metas, mas a verdade é que a principal meta é cumprir a missão que o Exército nos determina e que existe algumas características diferentes esse ano, porque é um ano de Copa, então nós estamos voltando o nosso preparo para a atuação na Copa e também as eleições, se for necessário. Então isso é um aspecto um pouco diferente do normal, mas o mais importante é que o comandante atue de forma que todas as missões que venham recebidas possam ser executadas da melhor maneira. No nosso município, o comandante também tem uma ação de fazer a relação, fazer o contato entre o batalhão e a sociedade. E aí eu vejo que realmente cresce de importância a minha atuação, porque eu já recebi um relacionamento muito bom com a sociedade. Então nós temos que apresentar o batalhão, apresentar as possibilidades do batalhão à sociedade, atender naquilo que for possível, ao mesmo tempo que estamos cumprindo a nossa missão institucional de estarmos preparados para atuar, caso seja necessário, em qualquer evento. Copa do Mundo, nós teremos componentes aqui do 23º BI trabalhando em outros lugares, em outros estados, atuando? Há uma previsão, nós não sabemos se vamos atuar efetivamente, mas já recebemos ordens de preparar um contingente do batalhão para estar em condições de ser deslocado, por exemplo, para Curitiba e ser colocado em algum ponto de Curitiba para desempenhar as funções, caso seja necessário. Para nós é muito importante que essa ordem seja dada com antecedência, mesmo que não aconteça, que não seja necessário, mas para nós é muito importante porque isso requer um planejamento. Então já estamos preparados para isso, já estamos trabalhando nesse sentido
e, se for necessário, com tranquilidade, assim como nós já fomos para o Haiti, já fomos para o Morro do Alemão no passado, com tranquilidade, o batalhão vai novamente colocar os seus homens na rua e vai desempenhar muito bem as suas missões. Alguma outra missão também já pré-determinada ou já pré-comunicada também ao 23º comandante? Na verdade, nós estamos vivendo um momento de transformação no Exército. O Exército está mudando a sua estrutura. Então, o que nós temos preparado para esse ano é um ano voltado principalmente para a área de garantia da lei e da ordem, que é como se fosse atuação no Morro do Alemão. São missões de patrulha, de verificação de pessoal, de atuação em pontos específicos. Essa é uma ênfase desse ano. Mas, mesmo assim, nós não abandonamos aquilo que para nós digamos assim, o carro-chefe, que é a defesa da pátria contra uma ameaça externa, né? Então, o grande mistério é saber separar as coisas e fazer as duas coisas quase que ao mesmo tempo, né? É um pouco complicado, mas a gente já está trabalhando bastante em cima disso. Eu acho que não vamos ter problema, não. Tá, ok, comandante. Para os jovens aí que estão assistindo o programa também, quando é que é o alistamento? Quando é que eles podem já começar a procurar aí o 23º Exército para se alistar? Os garotos que estão completando 18 anos? Na verdade, eles já podem fazer isso. Quando no ano em que eles completam 18 anos, eles já devem procurar o serviço militar, as delegacias, para que façam o seu alistamento. E para este ano, efetivamente, o efetivo que vai servir já foi começada a fazer a seleção com eles vários já foram dispensados. Um grupo grande vai ser chamado, se eu não me engano, a partir da semana que vem, para retornar ao batalhão, para serem feitas mais algumas entrevistas, mais alguns exames. E ao início de março nós teremos um novo contingente de soldados, provavelmente por volta de 250, 270 soldados, recrutas, que irão se apresentar no batalhão. Tá ótimo, então. Do Suriname para Blumenau, então, comandante. Você estava no Suriname, né? É verdade. Na região ali ao norte do Brasil, né? Ainda na América do Sul, né? Isso. O Suriname é um país vizinho brasileiro, e essa é o que dá importância àquele país para o Brasil. E é um país muito interessante. Não é conhecido pelos brasileiros. A primeira vez que eu contei para um amigo que eu iria para o Suriname, ele me felicitou porque eu estava indo para a África, mas a verdade é que era na América do Sul. Mas é até entendível, porque realmente nós não damos na escola nós não damos muita atenção a essa parte, a história do Suriname e tudo mais. Mas é um país muito importante para o Brasil, porque como vizinho nós compartilhamos as fronteiras. Então o Brasil mantém no Suriname um adido militar, e essa era a minha função, e esse adido militar ele tem que fazer isso, ele tem que promover as boas relações militares entre os dois países e com isso garantir que a segurança da fronteira está sendo feita pelos dois lados e não só por um dos dois lados, que seria o Brasil. Tá bom. Paulista, então, de volta a Blumenau, Tenente Coronel Ângelo Bright Júnior, novo comandante do nosso 23º Batalhão de Infantaria. Comandante, obrigado pela sua participação, um ótimo 2014 para o senhor. Eu que agradeço. Daí, portanto, o novo comandante do Exército aqui de Blumenau, do 23º Batalhão de Infantaria, o Tenente Coronel Bright, que conversou com a gente. Agora, o intervalo, na sequência, vamos falar desse tempo, hein? Que calor aqui no estúdio, olha, tá fresquinho, gostoso, agradável, só que lá fora o calor tá demais e vai continuar assim, hein? Por mais alguns dias a gente vai falar sobre tempo daqui a pouquinho, sobre as temperaturas elevadas. Até já!
Estamos de volta aqui com o TVL Comunidade, lembrando que você pode ver o Comunidade também através da internet, é só entrar no site da Câmara, que é o câmarablu.sc.gov.br, vai lá a hora que você quiser, em qualquer momento do seu dia e ver o programa. Se você perdeu agora há pouco a nossa conversa com o comandante do Exército, é só rever essa conversa na internet, também no YouTube, está lá disponível para você, no Facebook, enfim, todos os canais, né, que a Câmara de Vereadores tem aí através da mídia. Agora, nossa conversa é com a meteorologista do Alerta Blu da Prefeitura de Blumenau, Francine Gomes. Saco está com a gente aqui para falar sobre essa onda de calor que parece não ter fim mais, o calor que não vai terminar mais. Ô, Francine, tudo bem? Boa tarde, boa tarde. Não tem ainda uma data prevista para o término desse calorão tão intenso, né? O que a gente pode falar, utilizando uma ferramenta aí de 15 dias, é que lá pelo dia 12, 13 agora de fevereiro pode dar uma amenizada nesse calor, mas infelizmente até lá a gente vai permanecer com essas temperaturas bastante elevadas, né? E até mesmo no período noturno as temperaturas tendem a não declinar muito aí nos próximos dias. Certo, e essa amenizada não é que vai ficar frio ou vai diminuir tanto a temperatura, ou é isso? Não, né? Até quando a gente fala previsão de 15 dias, ela já não tem um índice de correlação, de acerto muito grande, né? Então a gente não fala tão detalhadamente. Mas a princípio do dia 13 em diante, vai diminuir um pouco as temperaturas. O que a gente pode dizer? De 38 que tem feito, é possível que caia ali para algo em torno de 30, 31 graus. E no decorrer de fevereiro, março, o calor ele permanece ainda muito forte? Poderão acontecer outras ondas de calor como acontece nesse momento também? Bom, a previsão é que março, a partir da segunda quinzena, já se comece a ter uma variação maior nas temperaturas. Climatologicamente, a partir da segunda quinzena de março, massas de ar seco, um pouco mais frio, começam a chegar um pouco mais, com maior frequência aqui para o sul do Brasil. Mas isso a gente fala de climatologia, não é nem um modelo que prevê, né? Normalmente isso deve acontecer e é isso que a gente espera que ocorra a partir da segunda quinzena de março. E esse forte calor aqui em Blumenau, Francine, começou exatamente quando? Ainda em dezembro ou agora no começo de janeiro? Foi ali em dezembro, entre Natal e Ano Novo, já começou um calorão muito forte aqui, né? A gente está passando agora pela terceira onda de calor intenso aqui em Blumenau, né? A primeira foi entre final do ano passado e início desse ano. Aí teve uma quebra ali de uns 3, 4 dias de temperatura mais amena. Aí a gente teve ali pelo dia 10, depois do dia 10, 11, outra onda de calor, né? Que teve uma pequena quebrazinha no final de semana retrasado. E agora a gente entrou nessa onda que vai perdurar aí pelo menos até o dia 12. O que o pessoal tem reclamado e o que chama atenção, né, dessa onda que está ocorrendo agora é a duração dela. Tá? Ela está durando muito, está se estendendo muito. Isso tudo em função de um bloqueio atmosférico que a gente já identificou lá posicionado no Oceano Pacífico e que mesmo estando tão longe da gente consegue influenciar o tempo e não deixar que as frentes frias cheguem para nós aqui na região e traga chuva, uma boa chuva que está se precisando aí e também o declínio de temperatura. E o que é esse bloqueio atmosférico? Como é que você pode nos explicar essa denominação, Francine? Bom, é um fenômeno, né? É um sistema atmosférico, ele tem por característica manter numa região a condição de tempo que existia quando ele se instalou. Então, o pessoal pode imaginar como se fosse um paredão de ar, um ar bastante seco, e que através desse paredão os sistemas causadores de chuva não conseguem passar. Esse paredão está ali no Oceano Pacífico, próximo à costa oeste da América do Sul, né? E nossas frentes frias, que geralmente vêm dali, vêm lá do Pacífico, chegam na Argentina e de lá vêm para cá, não estão conseguindo passar por lá, estão passando lá pelo extremo sul da América do Sul. Por isso que o sul do Rio Grande do Sul e o Uruguai estão tendo chuva, até chuva intensa nesses últimos dias. Mas dali as frentes são desviadas lá para o Oceano Atlântico e não conseguem chegar para nós aqui em Santa Catarina. Que coisa. A gente vai estar mostrando o Guto Bilinski nas imagens que foram feitas pelo Adriano Raulino na semana passada, cenas do calor, né, do sol aqui em Blumenau. Pode ficar à vontade aí, Guto, mostrar pra gente. Vou convidar você, o Jack, o Didi, o Denner para ir lá no Oceano Pacífico desbloquear esse negócio lá para vir a chuva para cá. Talvez a gente consiga fazer, né, um mutirão, uma força-tarefa, porque a gente vai ver nas imagens aí, Francisco, você pode acompanhar também com a gente lá, que não tá fácil, né? O calor aí em Blumenau tem perdurado por muitos dias. Até esse dia que a gente fez a cena, estava ventando um pouquinho, acho que foi na quinta-feira. Foi o último dia de vento, assim, né, um pouquinho na área central, porque os últimos dias... Por que não acontece vento com frequência mais, Francine, também? Porque como a gente está tendo um aquecimento
digamos assim, parelho, né? Toda a região está super aquecida, não se tem uma diferença térmica, porque o vento é gerado pelo aquecimento desigual. Quando esquenta um pouco mais uma região e um pouco menos a outra, os ventos se deslocam da região menos quente para mais quente. Como está tudo quente, né? Não existe então a geração de vento, por isso que a gente não consegue sentir nem aquela brisa de final de tarde, a gente não consegue sentir por aqui. Que é tão gostosa a brisazinha, né? 6, 7 da noite, depois disso 8 horas, mas isso. Continua quente à noite, de madrugada também, né? Muito, né? As temperaturas não têm baixado ali de 25, 26 graus na madrugada, porque muitas vezes a gente chega ali perto das 10 horas da noite com temperaturas ainda próximas de 30 graus. E as pessoas têm se protegido do sol, tomando água, com guarda-chuva, com sombrinha. Realmente é assim, né? Tem que se cuidar, né, Francine? De tudo que é forma, né? A gente não indica, então, a exposição solar de forma alguma entre 10 e 16 horas da tarde, né? Agora nem se fala. Pouca nebulosidade que a gente tem no céu, a radiação ultravioleta também está altíssima, né? Os índices estão muito altos aqui na nossa região. E com esse calor também não é indicado, principalmente para as crianças e pessoas de mais idade, também ficar expostos, não digo nem ao sol, mas é esse calor intenso, tem que tentar se proteger. Esse calor forte é totalmente fora do comum, fora do esperado, e por que ele está acontecendo também? Há uma explicação? É fora do comum, né? A temperatura máxima que a gente espera, o que normalmente ocorreria aqui na região de Blumenau, seria algo em torno de 30 a 31 graus. Esse é o normal para o mês de janeiro, mês de fevereiro ocorrer aqui na região. Então, 38, 36, 38, como tem ocorrido, realmente é extremamente atípico. Essa persistência também não é normal. As temperaturas mínimas esperadas para essa época do ano também oscilam em torno de 20 a 21 graus, e a gente tem tido aí 25, 26, então nem à noite está refrescando. E toda a explicação é o bloqueio atmosférico, esse mesmo, né, que a gente estava comentando. E esse que está atuando agora vai se desfazer, em seguida a gente já vai ter um outro se configurando. Então, por isso essa persistência toda desse calor. E por que é tão quente em casa também, mesmo à noite, diminuindo a temperatura, não chega a refrescar sem o ventilador ou sem o ar-condicionado, Francine? Isso, porque ao longo do dia, né, com a incidência da radiação solar no concreto, nas paredes, esse concreto vai acumulando calor. Durante a noite, como a gente não tem um vento forte ou uma chuva para bater nessas paredes para dar uma refrescada, a parede continua quente. Se o pessoal tocar na parede, vai sentir aí que realmente vai continuar bastante quente durante toda a noite. Não chega a refrescar, no dia seguinte vem o sol novamente, né, e esquenta mais um pouco aquela parede. Então, é em função da concentração que o concreto tem, por característica, né, fazer com relação ao calor. E o que poderia amenizar seria a chuvinha, aquela que quando vem muito isolada e dura muito pouco, não chega nem a esfriar um pouco mais as paredes das casas. Faz tempo que não chove aqui. Agora dá uma olhada nessa imagem que a gente vai mostrar agora para você. Você está reclamando do calor, está dizendo que está muito quente. Dá uma olhada nessa cena que a nossa equipe captou na semana passada. Olha esse serviço. Dizem que esse aí é um dos piores, né? Fazendo calor. Voltando asfalto na rua João Pessoa. Isso em pleno 4, talvez 4h30 da tarde, nesse horário. Olha o sol, olha a lua que tinha, Francine. Eles trabalhando na frente ali do Vasto Verde, naquelas proximidades ali da Velha. Muito, muito complicado. E a temperatura chega a que sensação mais ou menos aí, Francine, com esse sol e com esse asfalto fervendo aí também? Bom, ali não consegue nem precisar o certo, né? O que a gente consegue fazer de estimativa é uma temperatura medida à sombra e exposta ao vento, né? Que é uma relação que a gente faz com temperatura e umidade relativa do ar. Então, ali com certeza passou dos 60 a 70 graus, mas na estação meteorológica a gente tem medido nesses últimos dias uma sensação térmica, né, de temperatura entre 45 até 49 graus e meio. Tá muito quente realmente, então sensação aí chegando a 50 graus aqui em Blumenau em alguns momentos, é possível afirmar isso? Sim, a gente teve na semana retrasada e na semana passada também, na quinta-feira mais precisamente. Isso vai acontecendo nos próximos dias, até fevereiro, agora comecinho de fevereiro? Vai, pelo menos até o dia 10, a gente vai permanecer sempre com essas tardes muito quentes, então com temperaturas sem máximas. Chuva. Até se tem alguma previsão de chuva, mas não dá para dizer que vai cair obrigatoriamente em Blumenau. Pode cair nas redondezas aqui nos outros municípios. Se chover em Blumenau, tem por característica chover num município, em outro não. Então também não resolve muito o problema. E a sensação térmica, como a umidade relativa do ar vai continuar um pouquinho mais alta aí no período das tardes,
provavelmente a gente vai ter repetição aí desses 50 graus de sensação térmica aí ao longo dessa semana. E a umidade relativa do ar alta, como está, aumenta a sensação de calor também? Aumenta, né? Quando a gente fala, não é nem sensação térmica o correto a gente falar, é índice de desconforto térmico. É uma relação entre a temperatura, medida à sombra, e a umidade relativa do ar naquele mesmo horário. Hoje, né, a gente teve durante toda a manhã sensação térmica de 45 graus aqui em Blumenau. A gente teve, então, a gente está gravando o programa na segunda-feira agora e a sensação já 9 da manhã, 45 graus. 45 Imagina graus. só, né? Mas tá bom, Francine, para finalizar aqui a nossa conversa, nosso bate-papo, vem aí inverno, outono, primavera, muitas variações também de temperatura, muitas outras surpresas virão aí nas outras estações. Não, vocês não acreditam nisso para esse ano? Olha, pelo menos até o mês de março a gente vai continuar com uma normalidade, né, digamos assim, uma neutralidade nas condições de El Niño e Laninha. Existe um pequeno indicativo aí de uma tendência para um El Niño nos próximos meses, mais para os meses lá, final de inverno, início de primavera, a gente vai confirmando isso nos próximos meses, né? Mas até março eu acredito que a gente deva seguir esse mesmo ritmo com relação ao tempo. E depois, a primavera, a gente tem que dar uma boa avaliada para ver se realmente vai se configurar essa condição de El Niño, que aí vai exigir da gente uma maior atenção. E o verão vai até quando? 21 de março. 21 de março. Vamos contar nos dedos aí para chegar logo ao outono. Francine, obrigado pela sua participação, tá bom? Grande abraço. Francine Gomes, que é meteorologista do Alerta Blue, da Prefeitura de Blumenau, veio bater um papo com a gente aqui no TVL Comunidade, que fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Convido você para continuar acompanhando aqui a programação da TVL, que mostra, né, o dia a dia da Câmara de Vereadores de Blumenau. Grande abraço e até a nossa próxima edição. Até lá!